Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras, em comemoração ao nosso primeiro ano de existência ainda. Já tivemos vlog, já tivemos episódio especial com o Fred Nonino, já tivemos também... O que a gente teve Parte mesmo? 2 do nosso primeiro convidado. O Luiz Cláudio Alba esteve aqui recentemente também. E agora a gente vai fazer a última dessas comemorações, que na verdade é para mostrar um lado B. Sim. De um podcast, meu querido André Salem. As pessoas ruins que a gente já passou. As pessoas pensam que é fácil fazer um podcast. Não tem perrengue nenhum, Que não tem perrengue nenhum, mas aqui a gente vai mostrar o que poucos podcasts são capazes de fazer. Vamos dar por nomes exemplo, eu nunca aos vi. bois. Aqui a gente vai dar nomes aos bois. O que aconteceu nesse um ano? Os percalços que nós enfrentamos. Nós somos um podcast relativamente pequeno ainda, é claro. Então, é inevitável que todo podcast pequeno passe por mais perrengues que os grandes. Quer dizer, porque os grandes já foram pequenos um dia também. Sim. Então, eles também tiveram, às vezes, os mesmos percalços que nós tivemos guardadas aí as devidas proporções. Por exemplo, um podcast, na maioria das vezes, se alimenta de quê? Convidado. Convidado! Você falou uma palavra mágica falei agora. tudo. Agora você falou Merecia tudo. um aumento. Convidado. E o Luiz Cláudio Alba já esteve aqui por duas Ele é um vezes. convidado. Ele é um convidado muito bom. Porque é um A gente convidado chama, que ele vem. Ele chama e vem. E não tem frescura com o Alba. Não tem frescura com o Alba. Agora, é claro que muitos desses que nós contatamos ao longo de um ano, muitos nos deram vácuo. Sim. Verdade ou não? Sim. A gente não responder mensagens. A gente não vai listar, mas muitas acho que pessoas importantes e até torcidas organizadas, vou falar isso, Sim. visualizaram mensagem, disseram que ia colocar alguém pra falar com a gente, presidente, não sei o quê. Dava algum miguezinho ali aqui, Mas ou não, nem respondia. ou não respondia. E aí a gente tem que ressaltar quem esteve aqui, por exemplo, de torcida organizada, que foi o Marcelo da TUP Sim. e foi o Renner da Mancha Verde Ribeirão De Preto, Ribeirão. que foram dois caras exemplares, que nos ajudaram muito, e se a gente chamar hoje ou amanhã, eles voltariam aqui. Sim, sim. Agora, tem gente que não voltaria aqui. Primeiro, porque não veio. Segundo, porque deu um bolo. Mas teve grandes nomes da história do Palmeiras que também nos deram bolos. Sim. E aí que tá. E ficamos Que chegaram muito... a responder. A gente Ficamos tem que- decepcionados. Respondeu, marcou horário, dia Sim. e horário, a entrevista. A gente se preparou, a gente estudou a paz, estudou o convidado, né? A gente somos preparados, Exatamente. né? A gente não marcou nada no dia, porque a gente ia fazer aquela entrevista, que a gente não sabe exatamente quanto tempo ia durar. Então, assim, deixamos de marcar coisa, nos preparamos. Isso aqui é um trabalho, as pessoas não sabem. Sim, Isso aqui não é diversão. Sim. Isso aqui é legal fazer, muito legal. É prazeroso fazer, demais. Mas isso aqui é um trabalho. Sim, tem gente que acha que é brincadeira, sei lá o que eles acham. E eles Eu não achavam sei. que era, provavelmente eu sim. não sei. Tem uma galera que não entende que isso aqui é um trabalho. Acha que é um hobby, é uma brincadeira de jovens de internet que querem aparecer, uma brincadeirinha de internet. E aí as pessoas não levam a sério com a seriedade que o projeto precisa ser levado a sério. Porque isso aqui é profissional, Sim. como qualquer outra mídia, como televisão, como rádio. Sim. Não muda nada, muda o veículo. Muda onde ele é transmitido. Só isso. Sim, eu acho que isso é uma coisa que podcast menor talvez passe muito mais do que Sofre maior, né? bastante, Eu acho que eles não dariam bolo se a gente fosse um Flow da vida, ou se a gente fosse uma TV, um Sport TV, um ESPN, alguma coisa do Claro tipo. que não. Eu tenho certeza que o tratamento é diferente, né? Isso é uma coisa que chateia. Por que eles tratam diferente quem é menor ou quem é maior, né? Enfim. Sim. O nosso primeiro bolo, pior que o nosso primeiro bolo, ele deixa a gente na mão, né? A gente vai falar nomes aqui. A gente vai falar, calma! A gente vai falar. Mas o primeiro, a gente ia fazer, era a semana do 12 de junho de 2023, a gente ia comemorar o título de 93, os Exato. 30 anos do 12 de junho de 93, o título paulista, e a gente queria entrevistar alguém que tava naquele time, né? De preferência naquela final, naquele jogo contra o Corinthians, os 4-0. Né? E aí a gente tentou alguns nomes aqui que, enfim, muitos não responderam, não tem nem por que citar, porque eu falei, a gente não sabe se o cara não respondeu porque não quis, não vem nem ao caso. Mas teve um que respondeu, que topou, marcou e não apareceu. Não apareceu. Deu um bolo e deixou a gente na mão, porque, se eu não me engano, eram uns 3 dias antes do dia 12, a gente queria postar no dia 12, então a gente ia gravar ali um dia antes, alguma coisa assim, Sim. e postar no dia Não, 12. e detalhe, hein? E isso era uns 3 dias antes. Então, assim, quando o cara fura, a gente fica sem convidado e todo o nosso planejamento, que a gente faz um planejamento. Então, a gente tinha se planejado. Vai ter um vídeo dia 12 de junho pra comemorar os 30 anos. E aí o convidado não aparece e deixa a gente na mão, deixa todo o planejamento na mão, né? Exatamente. E o que mais... A chateação começou antes. Porque ali, negociando a entrevista, ele perguntou quanto tempo de gravação seria. Aí eu falei, por volta de 1h30. Ele falou, nossa... Longo, hein?
Ou seja, se você puxar na internet, ele deu entrevistas maiores do que 1h30. Ou seja, porque pra gente, Ele perguntou, 1h30 é questionou. longo e ainda questionou. Talvez ele tenha questionado isso pros outros também. Pode Não ser. sei. Mas o que a gente tá falando aqui é a nossa experiência com essas pessoas, Sim. que foi horrível. Sim. E tem até um jornalista muito famoso que cobre o Palmeiras, que eu não vou citar o nome ainda neste episódio, mas que também está dando de ombros para as nossas solicitações, infelizmente. É um cara palmeirense, muito famoso, mas não vem ao caso o nome dele agora. Quem é o convidado que nos deixou na mão? Pode citar o nome agora? Agora, cita o primeiro. O primeiro foi o zagueiro Tonhão, né? Ex-zagueiro do Palmeiras, obviamente. Ele tava naquela final de 93, foi expulso. Seria um personagem bem legal pra gente, né? A gente ficou muito feliz quando ele topou. Falou, pô, vamos ter uma entrevista legal. É um cara que a gente gostava, né? Não sei se gosta ainda, mas enfim. Não. Era um cara que a gente gostava. É um Não cara gosto. meio lendário, meio simbólico, né? O Tonhão, assim. Então a gente falou, pô, vai ser muito legal. Estudamos a vida do Tonhão, tudo. E aí ele marcou, se eu não me engano, 2h. Era um Foi dia, 2h. acho que era um feriado, né? Sim, e na hora de marcar, eu ainda Não perguntei lembro pra ele, pô, mas exatamente. tá tudo bem marcar pra você amanhã? Isso foi na quarta, né? a Tá tudo gente- porque amanhã é feriado, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo certo, a gente se falou por telefone, não, tá tudo certo, Sim. amanhã tá combinado 2h e tal. Eu falei, ó, meia hora antes eu vou te mandar um link, você entra no link, é só digitar seu nome e entra no link, só isso. Deixar claro que seria virtual, a gente Seria grava virtual, em Ribeirão Preto, não ele seria mora aqui, em São Paulo, sei lá onde que ele mora, então não seria presencial no estúdio, né? Ia ser cada um da tua casa, e como era feriado não dava pra alugar aqui o estúdio, então a gente ia da nossa casa, ele da casa dele. Enfim, a gente entrou, né? 1h30 mais ou menos, a gente marcou 2h com ele e deu 2h, ele simplesmente não apareceu, não apareceu. não deu nem. Não, e o pior é que o cara não dá satisfação. O cara desmarcar é uma coisa. Tá tudo bem o cara desmarcar. A gente já teve convidado que desmarcou. O cara chegou no dia e falou: ó, não vai dar pra ir porque surgiu um compromisso e tal. Vamos marcar pra semana que vem? Vamos marcar pra outro dia? Beleza, a gente marca. Imprevistos acontece. O cara desmarcar acontece. O problema é que ele nem desmarcou. Esse que é o ponto. Ele não Se desmarcou. ele tivesse desmarcado. Eu falei, imprevisto acontece, tá tudo bem ter imprevisto. A gente já teve. O Cleiton Xavier é um cara que chegou a desmarcar, no dia seguinte marcou, tá tudo bem, né? É um cara que... Imprevistos acontecem. E Aconteceu teve um caso até imprevisto. grave de saúde na família dele. Sim, ele teve que aconteceu ir pro hospital. um imprevisto, ele falou, vamos Claro. marcar pra amanhã e tal, desculpa aí e tal. Beleza, cara, imprevisto acontece. Já teve outros, se eu não me engano, acho que o Barolo, eu acho que foi um cara, eu não lembro. Sim, teve também, alguém, o Barolo também que remarcou com a gente. remarcou, porque aconteceu um imprevisto aqui e ali, ele teve um problema de saúde também. Cara, tá tudo bem, tem imprevisto. Se o Tonhão teve algum imprevisto, tá tudo bem. Se ele desmarca, ó, não vai dar, liga, manda uma mensagem, é um segundo que o cara perde ali, manda uma mensagem, desculpa, não vai dar, tive um imprevisto e tal. Tá tudo bem, a gente não fica chateado. Acontece. O problema é simplesmente não desmarcar, justamente. O cara sumiu, o cara simplesmente O cara sumiu. desapareceu. A gente ficou mais de 1h esperando ali, né? Sim, sim. É, Eu até no puxei aqui a vídeo conversa ali. com ele. Isso foi no dia 8 de junho a gente gravaria, que era feriado mesmo. Então, muito próximo do dia 12, Muito que já tinha que próximo estar do no dia ar. 12, Então, assim, o cara exatamente. deixou a gente na mão nas vésperas. E aí eu perguntei pra ele como é que tava, isso de manhã eu mandei a mensagem pra ele que meia hora antes mandaria o link pra ele. Mandei o link meia hora antes. E aí, 2h eu falei pra ele que a gente tava esperando ele. Aí 2h36 mandei até aquela figurinha do John Travolta olhando assim. Aí 11h40, não, isso detalhe, a gente ligou pra ele, eu liguei pra ele, mostrei Sim, pro Salente, verdade. tava na transmissão ali entre só nós dois, né, em off ainda. Liguei pra ele várias vezes, em uma delas ele atendeu e ficou só respirando no E telefone. tinha hora que você via ele online no WhatsApp também. Sim, ele tava via online. visualizando as mensagens, mas beleza. E eu ligando, e às vezes em uma vez ele atendeu, só respirou, não falou nada. Sim. E eu falando pra ele e tal, Tonhão, estamos te esperando. Alô, Tonhão. Enfim, tentamos contato, ele atendeu, mas ele preferiu não Sim. avisar e ele preferiu não aparecer. E 20 para meia-noite, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava em viagem. Boa noite, cheguei agora de viagem. Vi que você ligou, mas tive que viajar. É mesmo? Ele viu. Que coisa, hein? Sim. E aí ele me ligou. Meia-noite ele me ligou. Eu não atendi, Não, evidentemente. não tem Não como. tenho o que falar mais. Entendeu? É um cara que a gente gostaria muito de ter entrevistado, mas que agora a gente não vai entrevistar. Agora eu não quero mais, não Agora, adianta. exatamente. Então. Mesmo se ele for o último convidado do mundo, eu prefiro encerrar o podcast. Eu também. Não tem como. Não entrevisto mais. Pra mim, É. acabou. E é legal a gente falar isso. Muitos podem criticar a gente, mas tá expondo os caras. Pra que fazer isso? Não tem necessidade. Eu tenho certeza que muitos têm curiosidade de saber, por exemplo, quem já furou com o Flow. Sim. Quem já furou com o Podpah. Quem foram esses caras safados? Não, Mas não é... arrombado, né? Arrombado. é Não melhor seja um palavra. arrombado com o podcast, entendeu? Você compromete um planejamento. Foi arrombado. Mas não foi só o Tonhão que marcou. Aqui Sim. são duas pessoas que a gente marcou
marcou. Não é que não respondeu. Não é que não respondeu, que ignorou a gente. Muitos ignoraram, claro. A lista é enorme. Enorme. Mas, e aí, assim, beleza. É o que a gente até falou. Vamos expor quem não respondeu as mensagens? Falei, não, porque às vezes o cara não respondeu porque ele não viu. Ou falou, depois eu respondo e esqueceu. Acontece, a gente esquece de responder pessoas também. Ok. Mas aí, você marcar um compromisso e não comparecer... É um compromisso. Aí é complicado. Sim. E o outro é um... Vamos falar já, talvez seja o maior zagueiro da história do clube. É considerado o maior. É o maior artilheiro da história do Palmeiras, que é o zagueiro Luiz Pereira, que jogou nas academias, né, do Palmeiras. O Luiz Pereira, ele mora na Espanha, né, então... A gente falou assim, ele tinha até uma desculpa boa que é do fuso horário. Achei que era no horário de lá, ia no horário do Brasil. Ele poderia usar essa desculpa, mas o Luiz Pereira também foi a mesma coisa. A gente marcou com ele respondeu a mensagem, topou, marcou. Ele te ligou pra marcar, não foi? Foi, verdade. Ele te ligou, vamos marcar tal dia, tal hora, marcamos tal dia, tal hora. Também seria virtual, obviamente, porque ele tá na Espanha, então não tem como fazer aqui do estúdio. Então, marcamos dia e hora, estávamos na nossa casa. De novo, a gente... não marca nada no dia depois, horas depois, porque pode ser que atrasa um pouco. Então, assim, a gente perde o dia, né? Fica refém do cara. A gente estuda a vida do cara, então a gente perde horas com isso, né? É um trabalho, a gente não é uma brincadeira. A gente perde horas com aquilo, a gente se programa, a gente marca, a gente vai, a gente faz um planejamento. Vamos postar esse vídeo dia tal, não sei o que. A gente faz um planejamento todo certinho. E aí... E o caso do Luiz Pereira foi engraçado, porque eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp, e aí ele não tinha respondido, visualizou, mas não respondeu. E 2 dias depois, eu mandei uma outra mensagem pedindo, por favor, para que ele considerasse o convite e tal, que seria importante pra gente. E aí, horas depois, ele me ligou. Aí, horas depois que ele me ligou, ele falou, não, vamos marcar dia tal. Dia tal tá tudo bem pra você. E ele tem até um sotaque espanhol falando, vale. Dá pra ver que é ele mesmo, né? Dá pra ver que é ele mesmo, E a gente combinou data e horário, mas assim, na data e horário... ele não apareceu, aí a gente começou a ligar também, ele também atendeu, mas não respondeu, ele atendeu e ficou mudo a ligação. Sim. E também a gente viu ele online no WhatsApp. Vimos ele online, tava visualizando as mensagens, pô, a gente tá te esperando, já pode entrar no link. Sim. E aí a mesma coisa, não é que ele desmarcou, ele não desmarcou. Se ele desmarcasse, tava tudo bem. Aconteceu imprevisto, desmarcar, a gente não liga que desmarca. Já aconteceu. O problema é que ele simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu, não desmarcou, esse que é o ponto. O problema é ele não desmarcar, é justamente ele não desmarcar. É coisa de arrombado isso, pra mim é coisa de arrombado. Pra mim também, É outro cara que, perde a idolatria pra gente. Apesar de ser considerado o maior zagueiro da história do Palmeiras, pra gente não é ídolo, né? Pra mim já não era. Agora pra você também não é mais, com certeza, né? A gente entende a história que o cara construiu no clube, a gente não quer apagar a história que o cara construiu no clube, a gente não é dono de nada do Palmeiras. Cada um, se você que tá assistindo ainda tem eles como ídolo, tá tudo certo, eu te entendo, ele não fez nada com vocês, mas com a gente tem uma história pessoal que abala a idolatria, né? O cara deu um bolo, cara, o cara foi cuzão mesmo, assim, né? Foi, essa é a verdade, pra não falar outra palavra, mas foi. Isso aí é coisa de cuzão, cara, não tem o que fazer, assim. O cara isso marcou é bem grave. Compromisso e não cumpriu com esse compromisso e nem deu satisfação. E o Luiz Pereira, até hoje, ele... Não foi que na meia-noite ele ligou igual o Tonhão. O Tonhão ainda tentou algum contato meia-noite. O Luiz Pereira nem isso. Até hoje, ignorou nada. Ignorou completamente. Sim. Isso foi uma pena. Só um detalhe, a gente falando do Tonhão, que a gente ia gravar o especial lá do 12 de junho, também fala bem do Giancarlo, né? Que é um cara que de última hora topou da entrevista. O Giancarlo, que é um meia que jogou naquela época, naquele time, foi a primeira contratação da era Parmalat. Ele topou, no fim a gente fez no próprio dia 12, né, que é dia dos namorados, ele tinha até compromisso com a esposa dele, ia sair pra jantar, então assim, foi um negócio corrido ali, mas o cara foi legal foi e muito de última legal, hora muito legal. Tapou um buraco ali deixado pelo Tonhão, então só deixar essa o Giancarlo é um cara muito gente boa. O cara foi legal, a gente tem que falar também aqui. O Giancarlo é muito gente boa, topou na hora, inclusive, a gente tinha que liberar ele mais cedo por conta do compromisso com a esposa, mas também a gente já meio que alinhavou uma parte 2, porque ele tem muita história também. Sim. E é um cara muito legal, então quem quiser, de repente, entrevistar o Giancarlo, pode entrar em contato com ele, que certamente ele atenderá a sua solicitação. Sim. E quando não é o cara que acaba se perdendo, que ele se atrapalha, quando não é ele que se atrapalha, quem atrapalha é a assessoria de imprensa. Sim. A assessoria de imprensa é feita para atrasar a vida de jornalista, geralmente, sim, e para atrasar a vida de quem está tentando algum contato com o artista por alguma razão, ou com o jogador, enfim, com o assessorado, sim, de forma geral. E a gente enfrentou alguns percalços também nesse ano, por culpa de assessoria de imprensa, não é, André Salem? Sim, mas teve um que foi mais marcante, né, que... Quem?
teve um ex-jogador do Palmeiras que eu convidei por meio de assessoria e cobrou pra dar entrevista pra gente. Foi o único convidado que cobrou. A gente só não sabe o valor, mas que ele cobrou, ele cobrou. Eu me arrependi, deveria ter perguntado o valor, eu ia expor aqui também, mas enfim, passou, já fiquei puto ali na hora, já dispensei. Foi nessa luta também de querer um convidado pro dia 12 de junho, né? Era o especial, então eu entrei em contato com a assessoria do Sérgio, o ex-goleiro do Palmeiras, que foi titular naquela final, 12 de junho de 93. A gente tinha pensado em até alguns nomes ao longo da semana, né? Do dia 12, não um nome só. Sim, a gente queria fazer uma semana de especial dos 30 anos. Um desses nomes foi o Sérgio, né? Que é um cara legal. Aí eu nem sei o nome com quem eu falei, assim, deixando claro que não foi o Sérgio que cobrou. Pode ser que se chegasse no Sérgio, ele toparia de graça. Eu não sei como que foi. Se chegou no Sérgio, se não chegou, né? Mas o Sérgio é um convidado que cobrou, assim, por meio de assessoria eu nunca que seja. Vi isso. Mas cobrou, eu entrei no Instagram dele, tem lá na bio, e aí tem lá um não sei o que, eventos, e aí tem lá um contato pra eventos, alguma coisa assim. E aí eu entrei em contato com esse contato aí, e aí falaram, o Sérgio tá com a agenda meio corrida, não sei o quê, mas a gente tem mas a gente tem entrevista paga. Então, se você pagar, a gente... Libera um espaço na agenda do Sérgio. Libera aqui e tal, te interessa. Aí eu falei, não, pagando não interessa. Então tá, tchau, dispensamos. Mas deixando claro que foi assessoria, nada contra o Sérgio por enquanto. Não sei se ele estava sabendo disso ou não, se foi ele que pediu para cobrar. Eu acho que a assessoria não pode fazer isso. Não, a assessoria não pode fazer isso sem conhecimento do Sérgio. Se a assessoria faz pode isso... Pode ser que seja uma coisa já combinada entre porque é uma prática comum que ele faz. Sim. Não tem é possível gente que cobrou só pra gente. Tem gente que paga. Agora, será Errado que cobrou quem pra paga. gente porque a gente é pequeno? Aí que tá aquele lance de tratamento diferente. Não sabemos. Se é o Flow, ele ia errado. cobrar? Provavelmente não. E o Sérgio, eu fiquei muito triste com isso, porque o Sérgio é um cara que eu tenho um autógrafo dele numa camiseta minha, que ele assinou em 2000 aqui, em Ribeirão Preto, quando ele foi comer uma churrascaria muito famosa da cidade. E aí minha mãe me levou até lá, e eu tenho uma camisa até hoje. Era criança e tal. E eu lembro de uma frase dele: estica a camisa, estica. Aí eu estiquei a camisa pra ele poder assinar. Uma pena. Sim, ele deve ser muito gente boa, ele parece ser legal. Parece. Mas a assessoria não é gente boa. E tem muito que passa por isso. Às vezes o cara é gente boa, mas a assessoria é uma assessoria de arrombados. Sim. Vamos falar o português claro aqui. E aí queima a imagem do cara. Sim. Por exemplo, o Sérgio pode ter um nome queimado por aí por conta da assessoria dele. Isso é um fato. Isso pode ter acontecido, sim. Sim. Isso é bem triste. Sim, aconteceu. E já levamos vários vácuos também, né? Isso é normal. É o que mais acontece. Isso é recorrente. Precisa mandar mensagem pra 20 pra um topar. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A gente pensa igual a gente falou, o 12 de junho. Mandar uma mensagem pro monte pra um topar, 2, enfim. É muito vácuo. E alguns, assim, a gente acha que viu, né? Que a gente manda no WhatsApp ali. E eu vou retornar a falar. Tem um jornalista famoso que é palmeirense. Não vou falar o nome dele. Talvez no especial de 2 anos eu fale. Porque já vai ter passado muito tempo. Mas que o cara... Quando eu trabalho para um outro veículo, ele me atende. Agora, pra cá, ele tá uma má vontade. E tivemos experiência também, porque não sei se a gente pode contar do Gol Show ou não. Pode, vai. Não, vamos contar. É que o Forata, ele tem um outro chip de celular. Tinha, enfim. E aí ele... Às vezes um jogador que a gente tem um número, a gente mandava mensagem... E não respondia, ignorava. Eu mandava, você mandava e ignorava completamente. Verdade. Aí você mandava pelo outro chip falando que era do Gol Show, do Ratinho, da SBT, e o cara respondia na hora. E assim, às vezes mandava as 2 mensagens ao mesmo tempo. Mandava com o nosso número pessoal e com o do Gol Show. E aí ele ignorava o nosso e respondia o Gol Show. Quer dizer, o Gol Show é o quê? Ratinho, SBT é grande. O nosso podcast é pequeno, eles ignoravam. Isso Posso a gente falar o nome passou de quem fez algumas isso? vezes. E é por tua conta e risco, mas... Tem 2 nomes que fizeram isso. A gente vai querer eles aqui outro dia? Porque falou, acabou. Nos queimamos com eles. Será? Um eu posso falar. Pelo menos um eu vou falar. Um talvez eu fale daqui a 1 ano. Tá, ok. Mauricinho. Boa. Esse Mauricinho, que não tem tantos jogos assim no Palmeiras, mas o Mauricinho de Ribeirão Preto. O Mauricinho mora aqui em Ribeirão. Sim. Ele ficou meses só no Palmeiras, né? Foram poucos jogos, foram 20 jogos, alguma coisa assim, mas aí depois ele é ídolo do Vasco e tudo mais, né? Mas aqui a gente tentou trazer ele algumas vezes, mas ele sempre a gente também ignorou. Nem conhece, mas ele sempre ignorou as mensagens. Eu mandei, você mandou. Mas ele já me ligou também, já ficamos de marcar. É um cara que já me ligou, já ficou de marcar, mas na hora do vamos ver... Aí o Gol Show, na hora que o Gol Show entrou em contato com ele, não, vamos marcar. Mas aí, já teve vezes que a gente tentou marcar e ele fala tá em Ribeirão? Você tá em Ribeirão? Não, mas eu vou pra São Paulo. Ou seja, do nada o cara vai pra São Paulo.
E aqui ele mora aqui perto, o Mauricinho mora aqui perto. E já teve vezes de você mandar, falar, vamos marcar semana que vem? Semana que vem eu não tô em Ribeirão. Aí o Gol Show entrava em contato com ele, semana que vem eu tô em Ribeirão. Quer dizer, tá ou não tá? Tá ou não tá? Né? Qual que é a verdade? Então, assim... O Mauricinho foi um desses caras que a gente não vai querer mais aqui, evidentemente. Sim, que a gente vê que não quer vir. Não e quer o outro, vir. e o outro que eu vou dar uma dica. Que eu não vou Meu falar o Deus. nome, mas é um volante... lembrei. Muito importante da história do Palmeiras. Você não lembrava? Lembrei, agora eu lembrei. Teve passagem aqui por perto de Ribeirão Preto. Sim, também mandamos... Trabalhava aqui no Sertãozinho. No WhatsApp só vamos jogar dele, isso, Enfim. Exatamente. Mas é isso, acho que de convidado que deu problema pra marcar, foi isso, né, eu acho. Foi. Mas tivemos outros problemas com convidados. Tivemos outros problemas que fugiram da nossa foram alçada. Cancelamentos, Vamos né, falar de gerados por convidados que a gente trouxe aqui, né, tivemos 2, mas um foi... nacional aqui, que... Sim, senhor. Se você jogar o nosso nome no Google, por exemplo, provavelmente vai aparecer isso primeiro. Vai aparecer. Essa história de cancelamento. Se Vai nosso aparecer. diretor quiser jogar Parlando de Palmeiras no Google... Vai aparecer. Parlando de Palmeiras Globo. Vai aparecer. Aí vai estar na UOL, vai estar na Veja, vai estar na telinha, vai estar... Vai estar em Vai vários estar no lugares. Torcedores, vai estar no Lance, não sei se... Jovem Pan, Na Jovem Pan. Revista Veja, Caras. Sim, menos nos veículos do Grupo Globo. Mesmo no Tricotê, no Orgulho LGBTQIA+. Exatamente. Tem mais de 1 milhão de visualizações você aparecendo no corte no Twitter. Sim, exatamente. Você tá muito famoso. Eu não tava nesse corte, eu aqui não apareço, você aparece. O que aconteceu? A gente entrevistou o Jorge Vinícius, que é... Inclusive, antes de você falar, um grande abraço pro Jorge Vinícius. Não, o cara é muito gente boa, Cara, a gente não tem culpa de nada. Gente boa, muito gente boa. E deixando claro aqui que ele só deu a opinião dele, ele não cometeu nenhum crime, eu concordo com muita coisa que ele falou, talvez ele podia ter falado de outras formas, enfim, mas eu concordo com muita coisa que ele falou. Enfim, é a opinião do cara, só que hoje em dia com a internet as coisas fogem do controle completamente. A gente entrevistou o Jorge Vinícius, pra quem não sabe, ele era narrador do Grupo Globo, né, narrava jogos do Palmeiras no Sport TV, ele não é palmeirense, né, deixando claro também, mas ele tem muita história com o Palmeiras, já narrou jogos do Palmeiras, então a gente achou legal, e ele é um cara que tá em Ribeirão, ele trabalha na Tati hoje em dia, no Grupo Tati, né. Então ele tá em Ribeirão, narra jogos do Botafogo Comercial, tem programa na Tati, enfim, é um cara legal aqui do esporte, um nome grande. E ele foi muito gente boa com a gente, topou da entrevista aqui, a gente conversou em off, muito legal, foi uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui. Certamente. Tanto que foi uma das únicas que estourou o tempo, né? Sim, deu 1h30 de entrevista, que a gente não tinha como encerrar o negócio, não tinha como encerrar. E ele trabalhou anos no Grupo Globo, lá, narrava jogos no Sport TV, no Premiere, enfim. E aí ele começou a contar vários bastidores, né, de quando ele tava no Grupo Globo, e aí o papo foi indo pra vários assuntos. E ele acabou falando da inclusão, do trabalho de inclusão que a Globo vem fazendo, né? De colocar mais negros, mais mulheres, mais homossexuais, enfim. A Globo, que é um processo importante, como ele mesmo disse, é um processo importante, mas na opinião dele, né? Deixando claro, ele falou que a Globo se perdeu um pouco nesse processo de inclusão e ela tá deixando o talento muitas vezes em segundo plano. É o quarto plano da Globo. É, o quarto plano. Mas assim, ela não tá mais priorizando o talento. E ele citou negros e mulheres talentosos que tem talento e inclusão ao mesmo tempo, que dá pra fazer essa inclusão com talento, dá pra juntar os dois. Ele é a favor da inclusão, mas com talento. Aí. Não, tira isso daí, pelo amor de Deus. Então, e aí, cara, o negócio tomou uma proporção enorme, assim, né? A entrevista foi ao ar e começou a sair esse trecho, essas aspas, né, em todos os sites possíveis. A gente sofreu dias de muito... angustiante, né? Sim, ver o nosso convidado ser dizimado virtualmente ali. E o nosso nome tá em todas as manchetes, nosso rosto em alguns cortes, né? Eu fiquei preocupado muito pelo JV, que foi um cara muito gente boa com a gente, que se dedicou demais. Sim. E ele tem uma carreira importante, mas né? ele foi, assim, achincalhado por uma opinião que ele emitiu. É uma opinião. Você pode discordar, tem todo o direito. Não tem problema. As pessoas têm que aprender a conviver com quem pensa diferente de você. Sim. E não tem problema nenhum. Sim. As pessoas colocam isso num nível. Queria mandar um abraço muito fraterno e carinhoso pro JV. Talvez ele nos odeie hoje, talvez. Mas a gente gosta muito de você, JV. Sim. Tenha certeza disso. Que inclusive queremos você pra um repeteco, claro. Sim, exatamente. É um convidado muito bom, cheio de história pra contar. E um cara que nos atendeu super bem. Não temos um A pra falar dele, mas infelizmente isso acabou tomando uma proporção que ninguém imaginava. Porque o problema não é assim, tem lá o corte. A pessoa não vai comentar discordo, concordo. Não é discordo, tomar no cu, blá blá blá, esse
fascista, esse não sei o quê, esse daí deve ser enrustido, esse daí é viado, esse daí é preconceituoso, esse daí morre, tem que morrer. Isso aí começa a escalonar o negócio. Virou um cancelamento mesmo, né? Assim, é que hoje em dia os cancelamentos estão mais curtos, enfim, mas virou um cancelamento. Hoje todo mundo já esqueceu, mas o cara Twitter, ficou meio que marcado. No dia ali, só se falava nisso, nas redes sociais, você entrava nas páginas, nas principais páginas, era o Google Gloss. Sim, o Google Gloss. Era tipo a publicação mais comentada do dia, de todos os portais, de todos os Facebook, chamou Instagram, antropólogo pra falar se era certo ou não chamar de preto, chamar de negro, o que tinha que falar. Então, quer dizer, até movimentou uma área interessante da sociedade. A gente pautou o jornalismo porque a gente pautou o jornalismo por um fim de semana. Sim. Essa é a verdade. Porque a entrevista foi ao ar na quinta, isso ainda repercutiu até na segunda ou terça-feira da outra semana. Sim. Então quer dizer, mas, tivemos assim, muito gerou muito engajamento. Toda a página que postava tinha mais de 1000, tinha milhares de comentários ali. E assim, não era, é o que eu falo, não era discordo, não concordo. Não concordo com isso. Era xingamento pesado, era cancelamento. Quem que é esse cara? Para de dar ibope pra esse cara. Vamos, sabe, é cancelamento mesmo. Cancelamento mesmo, é ameaça. Eles cancelar a reputação. É reputação séria. Por exemplo, a gente tivemos outros casos de cancelamento que não foram nem sombra do que foi o episódio do JV. Sim. Que, por exemplo, foi a Luísa, jornalista da ESPN, que sentou aqui e falou que o Marcos, que é palmeirense, mas que o Marcos pra ela não é ídolo. Por conta das opiniões políticas dela. Aí foi um cancelamento que, tá tudo bem, ela deu a opinião dela, só que a galera também na internet pesa a mão. Eu discordo dela, mas é uma opinião, eu respeito, mas aí pesa a mão. Pesa a mão nos comentários. Não é discordo os comentários. Vai lavar uma louça, aí chama a menina de nomes impublicáveis aqui. Vaca é o mais leve, assim. É o mais leve, mas são xingamentos muito pesados, cara, que a pessoa, ela se dispõe a dar uma energia dela pra xingar alguém na internet, de alguém que ela nem conhece, cara, isso tem que ser estudado, né? Isso não cabe na minha cabeça. Infelizmente, as pessoas fazem muito isso. Sim. Elas dão opinião de coisas que ela não tem o mínimo conhecimento e vão só pra engajar, só pra xingar. O negócio é xingar de o pior nome que vem na sua cabeça. E a Luísa sofreu muito isso, né? Ela era o nosso Reels mais visto do Instagram até pouco tempo atrás. Mas é o nosso Reels mais comentado. Tem mais de 600 comentários, se eu não me engano. Quase 700. E não sei quantos compartilhamentos, provavelmente a gente também compartilha pra xingar. Mas assim, tem mais de 600 comentários e 599 deve ser xingando e repito, não é discordo, não concordo. Não, é xingamento e... Xingamento pesado. Pesado. E a gente chegou a receber mensagem em inbox pedindo pra retirar a entrevista do ar. Não tem cabimento vocês estão começando mal, dando palco pra essa daí. Não, né? Tira do ar. É a opinião da pessoa. Algumas coisas assim, sendo que ela não cometeu nenhum crime, ela opinou só. E aí você pode concordar, discordar. É o que eu falei, eu discordo de algumas coisas que ela falou, mas ok. A gente tem que discordo, eu concordo e eu traria ela aqui mais uma vez, mais duas, mais três. Claro, a gente não tá aqui pra debater com o convidado. A gente não vai trazer, vamos montar um ringue aqui, vamos discordar do Principalmente política, eu não vou debater política com alguém. Não é o nosso papel. A gente debate jogo aqui, eu não vou debater política. A opinião dela, ídolo, é muito pessoal e beleza, cara. Ela tem a opinião dela e eu discordo e a gente vai bater outros papos, tá tudo bem, né? Sim, exatamente. Inclusive, queremos a Luísa em um pós-jogo nosso em breve, hein, Luísa? Sim, ela te aguardamos, hein? Trabalha na ESPN, né? E também quem sofreu cancelamento foi o Lion, né? Muito, né? Eu acho que o Lion foi o convidado mais cancelado pela sequência. Porque não foi um corte só que ele falou. É que o dele, todo corte ele era cancelado. Comentário negativo. Todo corte ele era cancelado. Era o Everton, que era o maior goleiro, que era o maior da história do Palmeiras. Era o Felipão, que ele torce contra o Felipão. O negócio do Felipão era o Felichão. Era até lista de bagres quiseram xingar o cara. Todo mundo discordava de alguns nomes. Que ele citou ali o NEM, citou alguns outros que o pessoal discordava, né? Sim. Mas ele teve vários cortes, assim. E a opinião do cara. Ele é palmeirense, ele fez um TCC sobre o Corinthians também. Muita gente tem muito comentário esse vídeo também, esse corte. Verdade. Esse corte tá só no YouTube. Tá exclusivo do YouTube esse corte. Se você tem que seguir a gente em todas as plataformas. Às vezes vai ter um corte só no TikTok, às vezes vai ter um corte só no Instagram, um só no YouTube, né, André Salem? Tem que seguir a gente em tudo, exatamente. Cara. Somos multiplataformas. E não tem tudo em todos os lugares. Tem que estar em todos pra estar por dentro e não vamos ficar falando de tudo aqui também. Então tem coisas que só quem viu, né? Exatamente. E tivemos algumas entrevistas também que não estivemos nas melhores qualidades técnicas. Sim, né? Que Podemos citar algumas. A gente faz muitos por vídeo, né? Sim. Como seria do Tonhão, do Luiz Pereira, enfim, né? Foi do Cleiton, do Diego Carlos, mas teve alguns que... por exemplo, a gente entrevistou o Edu Bala, que o som dele tava ruim, né? Era uma entrevista que... A primeira meia hora tava até ok. O problema foi depois meia chiado, hora já não dava mais pra ouvir. É um risco que a gente corre, porque a gente grava em Ribeirão Preto, então a grande maioria tem que ser por videochamada desses caras mais conhecidos, né? Então, quando a gente entrevistou o Giancarlo, o seu som tava
tava ruim. O meu som tava horrível Porque ele teve problema pra entrar, ele não tava conseguindo entrar no link, não tava... Aí a gente teve que criar um outro link correndo, porque ia ser live e tinha horário depois, né? Sim. Ele tinha um compromisso depois, então... a gente teve que trocar de link muito rápido, e aí o teu som não estava conectado no microfone certo, estava em outro microfone. Exatamente. E aí ficou ruim o som, ficou meio estourado. Cara, assim, perrengue que, assim, se a gente gravasse tudo no estúdio, seria tranquilo. Mas como a gente tem que gravar por vídeo, a gente depende de conexão de internet, da imagem estar enquadrada certinho. Já teve convidado que tava com a testa cortando aqui. E foi bem. E com um fio passando no rosto aqui. Quer dizer, a gente tem que contar com a boa vontade do convidado de enquadrar certinho. E, cara, tem coisa que não dá pra gente falar, dá pra mudar um pouco mais a câmera aqui e ali. Pô, a gente não é diretor não é do diretor cara. Então, assim, o cara sabe o que faz. No máximo, ali. dá pra colocar o seu celular deitado? Todos eles começam em pé, a gente tem que pedir por deitado, mas assim, internet tem que estar boa, som, imagem, enquadramento, muitos poréns que a gente, quase toda entrevista por vídeo passa por isso, mas não tem o que fazer, a gente tem que passar porque a gente tem a questão da distância. Exatamente. Mas são alguns perrenguinhos que a gente acaba passando. Acontece. Mas nesse um ano acho que a gente teve de tudo, né? A gente teve cancelamento dos dois lados, da direita e da esquerda, né? O da Luísa foi da direita. Falta do centro. O que a gente vai falar? Então, o do JV foi da esquerda. Aí teve convidado que deu bolo, convidado que deu vácuo, convidado que cobrou. E tivemos até... Tivemos de tudo, até uma saída de um membro. Sim, tivemos a saída do Fred, que começou o projeto esteve com a aqui gente. Conosco também no começo do mês, né? Fazendo um especial com a gente de um ano, mas ele nos deixou ali entre março e abril, entre as finais do campeonato. Ali, foi a despedida dele. Sim. Então a gente teve que se reorganizar, né? A gente tinha toda uma métrica ali de divisão de tarefas e tal, a gente teve que se reorganizar e tudo mais, mas no fim deu tudo certo. Então assim, a gente teve até saída de membro, né? A gente passamos de tudo nesse um ano, coisas boas e muitas coisas ruins, mas estamos aqui, estamos vivos. Estamos vivos, estamos em pé. Sim. Vamos cair atirando. Daqui se for pra cair, vai ser teremos atirando. Provavelmente mais histórias de perrengue que a gente vai trazendo 2 anos, né? 2 anos são mais difíceis que o primeiro, né? Sim. Vamos ver como é que... Será que a gente chega nos 2? Tomara. Se a gente passou por tudo isso, né? Só faltava não, né? Estamos vivos aqui ainda. Só faltava não. Agradecer o André Salem que está conosco, comigo, com você, com todos nós há um ano. A nossa querida diretora, eu tô com o Brasil, que né? está provavelmente no nosso 5º ou 6º episódio dirigindo a gente aqui. Não sabemos exato. Não sabemos. A gente é ruim de conta. Exatamente. E agradecer por você aí, pela audiência, pela paciência. Não sei... A gente tá fazendo esse episódio aqui mais pra gente deixar documentado. Talvez esse episódio não tenha nenhuma view, mas não faz mal. Se alguém um dia quiser cair nesse vídeo, vai cair nesse vídeo e vai... Nossa, caramba, não acredito que esse cara fez isso. Sim. Não acredito que eles fizeram aquilo. Então tá documentado. Se vai ter view ou se não vai ter view, se vai ter visualização ou não, audição ou não no Spotify que seja, não sabemos. O importante é que a gente tem que deixar isso documentado neste um ano de Parlando de Palmeiras. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos também... membros no canal, você pode ser um Parlander aqui por um preço bem camarada, uma série de benefícios exclusivos, tá por aqui na tela, né, André Salem? Sim, exatamente, é isso aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, engaja, ajuda nós, passa pra frente, compartilha, vire membro, exatamente, ajuda nós aí. Então, terminamos aqui o ciclo de um ano e agora prometemos fazer muito mais barulho nesse próximo ano. Maluquice, doideiras. Exatamente. Terminamos as comemorações de um ano aqui, então até o próximo episódio do Parlando de Palmeiras. Tchau. Tchau, tchau.